Olá! Ao longo de seus 22 anos, a Multirio sempre dedicou um lugar especial à cidade do Rio de Janeiro em suas produções. A geografia, a história e a população cariocas foram e são inspiração e matéria-prima para muitas de nossas ações. De uma relação tão intensa e produtiva, surgiu um acervo precioso sobre nossa cidade. E como parte da comemoração dos 450 anos do Rio, gostaríamos de dividir com você, espectador, alguns momentos especiais desse acervo. Selecionamos programas da série Cidade e Educação, exibida entre 1995 e 2000, que relembram acontecimentos importantes desses 450 anos de vida do Rio. Eventos que marcaram a história da cidade e do país. Para começar, vamos relembrar a fundação da cidade por Estácio de Sá em 1565 e acompanhar sua trajetória ao longo do tempo. De seu início humilde, às margens da Baía de Guanabara, até os desafios enfrentados pela metrópole na virada do milênio. Rio, 450 anos. Uma história que você vê aqui na Multirio. Boa tarde, professor. Boa tarde, telespectador. No programa de hoje, vamos resgatar uma parte da memória da nossa cidade. Desde a chegada dos primeiros europeus à Baía de Guanabara, o Rio sofreu várias modificações na paisagem. Muitos cariocas desconhecem quais foram essas alterações e os motivos pelos quais elas foram realizadas. O planejamento urbano é uma medida recente na nossa história. Por isso, o crescimento da cidade, desde a fundação, ocorreu de forma desordenada. E ainda hoje vivemos as consequências desta forma de ocupação dos espaços da cidade e a maneira como se deu o crescimento do Rio. Nesses mais de 400 anos de existência, vamos saber como a população conviveu com as mudanças impostas pela necessidade de desenvolvimento. Estas serão questões discutidas no Cidade e Educação de hoje. Para ilustrar o nosso debate e aprofundar a discussão iniciada no primeiro programa da série Conhecendo o Rio, reapresentaremos alguns trechos do vídeo produzido pela Multirio, intitulado O Rio que Nasce no Mar. Para o debate, ao vivo aqui no estúdio, contamos com a participação de Rosa Maria Barbosa de Araújo, historiadora, de Rosalina Maria Costa, geógrafa, e de Marisa Werneck Richfeld, historiadora. Então, vamos ao primeiro trecho do vídeo. Maravilha! Você conhece cidade mais bonita do que esta? Duvido! Dizem que Deus é brasileiro, pois daqui de cima, olhando esse rio privilegiado pela natureza lá embaixo, digo que, na verdade, Deus é carioca. Mas o que torna mesmo uma cidade maravilhosa é a relação de amor que se estabelece entre ela e nós, os seus habitantes. Nossa cidade é nossa identidade, nossa história. Por isso é fundamental preservar nela a memória de suas raízes, seus símbolos. Sem eles nós ficamos mais pobres, perdemos nossa própria referência. Já pensou o que seria do Corcovado sem o Cristo Redentor? O Cristo Redentor é uma das nossas referências mais evidentes. Mas existem muitas outras que nós conhecemos pouco.
São ruas, prédios, monumentos, por onde a gente passa quase todos os dias, mas que quase nada conhece da sua história. Esse é o convite que eu quero fazer a vocês. Vamos descobrir juntos a nossa cidade. E acho que nada melhor que começar por ali, que foi, na verdade, onde tudo começou, na Baía de Guanabara. Naquele tempo, o homem se lançava ao mar com a mesma incerteza dos que hoje se lançam no espaço em busca de um mundo desconhecido. E que emoção extraordinária deve ter sentido os primeiros portugueses que há quase 5 séculos atrás entraram pela primeira vez nas águas da Baía de Guanabara. Guanabara. Guanabara é uma palavra indígena que quer dizer seio do mar. Mas os portugueses não entendiam tupi e quando chegaram aqui, ainda embasbacados com a beleza dessa terra recém-descoberta, pensaram que a Bahia era um braço de um rio. O dia da chegada da primeira expedição foi o dia 1º de janeiro, o ano novo de 1502. Foi por isso que a cidade cresceu com esse nome, Rio de Janeiro. Mas é certo que um lugar tão precioso como este Rio de Janeiro seria cobiçado pelos olhos do mundo. Os primeiros a chegar foram os franceses. E assim, Portugal logo percebeu que para manter seu domínio sobre a região, era preciso defendê-la dos invasores. Os portugueses trataram então de construir fortalezas na entrada da Baía de Guanabara. Depois eles se deram conta de que a medida mais eficaz contra as invasões era o povoamento. Foi aqui, pertinho do mar, entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, que Estácio de Sá fundou, em 1565, a cidade do Rio de Janeiro. Mas os franceses não davam descanso. E foi preciso muita luta para que os portugueses conseguissem afastá-los da região. Aqui, na entrada da Baía de Guanabara, a cidade era vulnerável aos ataques. Foi então que se pensou em transferi-la para um lugar mais seguro. Do outro lado da Bahia. O Rio de Janeiro foi instalado então no Morro do Castelo, que hoje já não existe mais. A chegada dos portugueses no Rio de Janeiro foi intencional. A ocupação da área que originou a fundação da nossa cidade foi, portanto, estratégica. Marisa, em que contexto histórico se deu a fundação do Rio? Bom, havia necessidade de defesa do litoral sul, né? Podemos dizer, porque pelo Tratado de Tordesilhas, o Rio de Janeiro era já sul, ia até Laguna e Santa Catarina.
E os franceses não aceitaram esse Tratado de Tordesilhas, que dividia entre Portugal e Espanha a América. E os portugueses também não se interessaram de imediato na ocupação do nosso território, eles estavam tentando o monopólio lá das Índias. E aí os franceses, né, tentaram, então, fundar o que eles chamaram da França Antártica, que seria o Rio de Janeiro. E aí os primeiros, então, a tentar ocupar e chegaram a fundar mesmo um núcleo de povoamento no Rio de Janeiro. E aí a necessidade... Oi. Eu ia dizer, parece que os tamoios, os índios, se davam muito melhor com os franceses, com os portugueses. É. Os franceses eram os bons, né? Será que sobrou alguma coisa dessa primeira colonização francesa no Rio? Existe algum resquício disso? O próprio forte, né? Era o forte ali de Villegagnon, o nome até era o chefe dessa missão francesa, que eram huguenotes, eles eram protestantes. E é uma época de muita guerra religiosa na França, e aí a intenção era de povoar mesmo. E os portugueses, aí como o vídeo até mostra, né? Ou povoava ou ia perder uma parte, né? Que aí a gente nem seria descendente de português, a gente ia falar era francês mesmo, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade diferente, quer dizer, a geografia do Rio de Janeiro, com essas montanhas, com a floresta, junto com o mar, né? Quer dizer, essas características são muito marcantes. Gostaria de ver com a Rosalina, que é geógrafa, né? Como é que você vê essas transformações que aconteceram no Rio de Janeiro desde a fundação e que, inclusive, afetaram a própria paisagem natural? É uma cidade que ela vai se transformar. A primeira transformação era porque ela era uma cidade toda úmida, uma cidade de brejos, de pântanos, de lagoas, e que eles, para descer do Morro do Castelo, eles tiveram que aterrar essa cidade. Então, como é que aterravam? Com desmontes. Esse desmonte e aterro foi coisa trazida até o século XX. Então, você já tem uma primeira grande modificação. Uma segunda grande modificação é quando, ao final do século XVIII, ao longo da primeira metade do século XIX, os cafezais sobem as encostas do maciço da Tijuca. Então, você tem um desmatamento e cria um sério problema para abastecimento de água na cidade. Foi uma cidade que sempre sofreu problemas de abastecimento d'água. Então, os mananciais começaram a ficar comprometidos, né? E aí, inclusive, teve uma seca em 1843, que aí Dom João... No caso, Dom Pedro. Dom Pedro já diz que tem que se tomar uma atitude. Em 11, que teve uma outra seca, que foi o Dom João, que disse que tem que se tomar uma atitude. Então, aí, os arcos da Lapa, que era o aqueduto que trazia... Não. Primeiro foi um outro, mas mais ou menos o traçado do Arco da Lapa, né? Que levava até hoje, onde é o Largo da Carioca. Era feito de madeira o primeiro, mas era todo sinuoso. Depois é que veio esse da Lapa, que na verdade era da Carioca, que acabou sendo reconhecido como da Lapa. Quer dizer, além dessa descaracterização, e aí, a partir do meados do século XIX, era refazer essa floresta, tanto que mais tarde reflorestamento do maciço da Tijuca. E eu acho que depois a terceira transformação da natureza foi mesmo com as residências, as moradias ou as fábricas, que iam para as encostas, os pobres porque não tinham outra alternativa, os ricos porque tinham uma bela vista, porque era mais fresco, né? Algumas indústrias porque ficavam perto do fornecimento d'água. Então, é realmente uma cidade que está sempre em constante transformação física. Mas se você olhar ainda, quando você ainda tira o retrato, você tem a marca do mar e da montanha. Né? Bom, uma das últimas grandes transformações que ocorreram na Baía de Guanabara, próxima à cidade onde o local foi fundada a cidade, foi o Aterro do Flamengo, né? Quer dizer, o Aterro do Flamengo foi o desmonte de que morro? Foi do Santo Antônio. O que resta de vestígio aquele do convento, né, do Santo Antônio. O castelo foi desmontado porque queriam fazer uma comemoração, né, de 100 anos da independência do Brasil. E aí, que local? Tinha que ser um local central. Aí resolveram o desmonte do castelo. Mas aí quando perceberam que muito pobre ali naquela região do calabouço, então vamos tirar todo mundo ali. E fizeram um grande pavilhão, né, para comemorar, fizeram uma exposição na época e lá se foi o castelo. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa agora para o intervalo e a seguir você vai poder verificar como o mar, o cenário natural da nossa cidade, sempre exerceu influência nos acontecimentos históricos do Rio.
mar sempre esteve presente no cotidiano do carioca, desde a fundação da cidade, quando teve um papel importante na defesa contra os invasores, na vida econômica e também como espaço de lazer. Vamos ver um pequeno trecho do vídeo O Rio que Nasce no Mar, que mostra alguns aspectos do cotidiano da vida da cidade do início deste século. Nossa história começa aqui, neste pedaço. O Rio nasceu assim, na beira do mar. E essa vocação fez do porto o lugar mais importante da cidade. Era daqui que saíam as riquezas que alimentavam o reino de Portugal nos tempos do Brasil colônia. Rosa Maria, você que é historiadora, inclusive escreveu um livro, né, Vocação do Prazer, sobre a cidade e a família no Rio Republicano. A partir de quando o mar passou a ser importante para o prazer dos cariocas? Olha, mais sistematicamente na virada do século XIX para esse. Eu acredito que o mar sempre foi importante, mas mesmo para o prazer se tomava banho de mar, mas não de uma forma mais organizada, não as elites e tal e tal. O mar no século XIX era usado assim muito, o banho de mar, como terapêutica, por exemplo, se dizia que aumentava a fertilidade para curar reumatismo. Então, isso sim, você ia bem cedinho, tomava banho de mar e tal. Mas eu acho que a grande revolução, em termos de prazer com o mar, até a gente chegar à criação da cultura da praia, você namorar na praia, tudo se passa na praia e tal. O grande espaço social do Rio de Janeiro ainda está ligado ao mar, né? E um espaço de interação social, né? De convivência entre as classes. De quem é o pedaço da praia? Né? Quando você... Até interação física, porque na hora que você joga um pedaço d'água, uma criança joga um pouco d'água em você e tal, você está tendo interação social. Mas eu acho que a coisa começa de forma organizada com a abertura dos túneis, né, para a Zona Sul, quer dizer, o túnel velho e depois o túnel novo, né? Esses túneis que fizeram 100 anos agora foram no finalzinho, quando o bonde pôde atravessar, porque, na verdade, as praias de oceano, elas estavam atrás das montanhas. E até abrir os túneis, era uma verdadeira aventura você ir à praia de Copacabana, à Vila de Ipanema e à Barra da Tijuca, então nem se sonhava com ela. Nós estamos falando aqui que é um local democrático, né? Mas no início do século você tinha horários diferenciados de pessoas, os mais populares, né, iam mais cedo. Por exemplo, a minha família que morou na Lapa, as moças de família tinham que ir antes de 7h30, 8 horas, porque às 8 horas iam as mulheres, digamos, livres, né? Era outra frequência. Hoje não, né? Os horários... E o próprio nome era o banho de mar. Você não ia, como a Rosa falou, né? Você não ia para a praia para estar na praia, você ia tomar o banho de mar. E as pessoas ainda iam amarradinhas umas às outras, com medo da criança se afogar. Aí mostra um pouco até da liberdade, né? Um pouco no vídeo, já as pessoas mais soltas. E era onde? Era na Praça 15, né? Onde se tomava o banho de mar. Não era, como a Rosa falou, só no início do século XX é que aí a Zona Sul é conquistada. Até então era na Praça 11, era na Praça 15 o banho de mar, que o Dom João adorava o banho de mar, né? Porque era cheio, curava as feridas dele de pele e tal, era terapêutico mesmo. Agora, é engraçado que houve uma inversão no que significa o mar para a cidade.
Porque durante muito tempo, todas as casas, tudo ficava de costas para o mar. O quintal era o mar, virado a lagoa, pro mar. o rio, era o lugar de colocar os dejetos. Ficavam junto da praia, ou junto do rio, da lagoa, ficavam os escravos, né? As casas eram voltadas para a rua, para dentro. Houve um momento da valorização, né, da área oceânica, então as casas começaram a se virar ao contrário. E é bonito agora estar voltado para o mar. E a valorização também, né? A imobiliária sabia. Certamente os primeiros a terem prazer com banho de mar foram os escravos. Esses sim tomavam banho de mar livremente. Né? Eles também vinham, alguns deles de região litorânea, eles tinham intimidade com o mar. Então a gente deve um pouco a eles, a esse nosso lado, né, da cultura e talvez banho de mar. fosse interessante a gente notar aqui que, ao contrário de outras cidades europeias, mesmo na Argentina, como Mar del Plata, por exemplo, a praia toda é divididinha, né? Você paga para ir para aqui, não, esse grande espaço democrático, onde qualquer pode chegar livremente. Mas vamos continuar vendo mais um trecho do vídeo, O Rio que Nasce no Mar, especificamente sobre a Praça 15. Quando a igreja Nossa Senhora do Carmo foi construída, o mar chegava até a sua porta. É incrível como, através da computação gráfica e da montagem, né, a gente pode ver como a Praça 15 se transformou. Marisa, como é que você coloca a Praça 15 no contexto histórico dessas transformações do Rio? A Praça 15 esteve sempre presente, né, na vida do carioca. Essa sequência de imagens, inclusive, ela é muito bonita porque ela vai ao longo do tempo, né? Ela vai mostrando a transformação da Praça 15. O mar chegava ali pertinho da igreja, né? Ele estava ali. E a Praça 15, que tem um nome republicano, era até para apagar, porque ali era o Largo do Paço. Praça 15 de novembro da proclamação. E na época, desde que o Rio era um vice-reinado, antes da chegada de Dom João, ali o Paço já era residência do vice-rei. E depois, com a chegada da corte, Dom João também, ali era até um lugar muito bonito de você visitar, ainda tem logo na entrada o lugar onde se cunhava a moeda, ali era um local importante, né? A vida estava toda na Praça 15, era o porto importante do Rio de Janeiro. Daí até, né, com a proclamação da República, querendo esquecer o passado colonial, que era o atraso, o do Império, que era a Europa na América. Então, o Brasil aí que vai ser aí sim um país americano, porque nós vamos ter um outro regime, que não era aquele regime copiado da Europa, né? Aí o Paço vai se tornar o quê? Um departamento de Correios, né? Foi o Telégrafo. Foi o Correios, quer dizer, para realmente apagar, quer dizer, aquilo que era o lugar importante, agora vai ser um departamento de Correios. E agora é que foi revitalizado, né? E até as transformações que ele foi sofrendo ao longo do tempo, né? Bota um pedaço, tira um pedaço, tampa uma fachada, tira, e até que agora a gente tem... Quer dizer, não o primeiro, né? A primeira, mas é uma da época do século XIX, foi essa, a restauração foi a que ficou. Aquela tomada final do filme fica muito bonita, né? Que você vê na arquitetura dois tempos bem diferenciados, né? Arranha-céu, o arranha-céu atrás, né?
E na frente ainda aquela construção. E é um símbolo, né? A Praça 15 é como o início do vídeo, né? Que coloca, que é o Cristo símbolo. E quantos outros tem? E a Praça 15, aquele chafariz, o paço, são outros símbolos importantes da nossa história. Bom, eu agradeço a presença das nossas convidadas e a você também, professor, telespectador, pela participação em nosso programa. Obrigado e até lá. Eu gosto do mundo, que é meu lugar. Gosto mais do rio, que é de gostar. Rio tanta cor, rio tanto mar. Vou morrer um dia, morrer amando, amando o rio. Rima com calor, rima com luar. Esse rio lindo, cheio de mar, de montanhas verdes, feitiços mil. Rio, mar que explode, reflete a vida num céu de anil. Rio, essa cidade igual não tem não, aumenta as batidas do coração. Rio tão gostoso assim